Bom dia, boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva, para o mundo inteiro, aqui agora já. A plena semana é uma coisa natural, óbvia. A natureza é milagre? Em princípio, mesmo cenas lindas como essa, da natureza, não são consideradas milagres, né? Porque a gente vê como se fosse uma coisa natural, né? A aurora boreal, como está aqui, um lindo pôr do sol, uma cachoeira deslumbrante como a Foz do Iguaçu, ou mesmo tornados, furacão, fenômenos da natureza deslumbrantes. Então, a revelação é que justamente a natureza também é um milagre, só que é um milagre quem já se acostumou. Mas no fundo também é um milagre, como a gente vai ver na sequência. Está no projeto Likkutei Sihot, esse é o volume 26 de livros do Rebbe de Lubavitch com discursos racídicos. Essa é Parashat Shemot, que começa o livro Shemot, o segundo livro da Torá. Essa é a rádio número 2. Então, nessa Parashá, capítulo 3, Hashem fala com Moshe, Vamer Elokim el Moshe, Ie Asher Ie. Eu vou ser assim como serei. Vamer Kot Omar Livnei Israel, assim você deve falar para o povo judeu que eu vou ser junto com eles. Essa foi a resposta para Moshe no verso anterior, que Hashem, Moshe pede para Hashem, eu vou lá para falar com o Israel. Ele está, Moshe, na sarça ardente, né? Hashem está na sarça ardente. Moshe está na frente de Hashem, né? Quando ele se revela, Hashem se revela para ele no deserto, né? De Midian. E Moshe pede, eu vou falar para ele o quê? Quem foi que me mandou? Quem foi que me deu essa missão? Eu estou falando aqui para vocês em nome de quem? Que está me pedindo para falar que vai tirar vocês do Egito. Qual é o seu nome? Mashmo, que eu vou falar para eles. Tem no tratado de Shavuot, na Gemara, né, no Talmud, na página 35, Aleph, que fala sobre várias descrições, adjetivos, qualidades, nomes de Hashem, como Hanun, né, que é piedoso, Rahum, misericordioso, etc. E tal, que são nomes de Hashem. E aí se pergunta se são entre os nomes que não podem ser apagados. Tem nomes sagrados de Hashem, como está nos 10 mandamentos, não deve falar o nome de Hashem em vão, inclui não apagar o nome de Hashem, é uma das mitzvot principais que tem na Torá, que tem nomes que não são apagáveis, como se diz, En Nimhakin. São eles quais, como Kel, eu não posso falar justamente, que eu não posso falar à toa, então falo, em vez de com Aleph, falo com Kuf, né? Kel, né? Que é um dos nomes de Hashem. Eloqueha, também não pode ser apagado, não pode falar em vão. Eloquim, 3. Eloquehem, 4. E aí fala Ekie, Asher Ekie, né? Estou falando agora como nome de Hashem, então não pode ser apagado. Depois tem Aleph, Dalet, Yud, Kei, que é o nome Adnei, que a gente não fala, né? Yud, Kei, né? Que a gente também não fala. Shakai, né? Que geralmente se fala com Dalet. Sevakot, são os nomes que a gente não pode apagar. Pela Gemara, esse nome, então, é sagrado. Eke, Asher, Eke. E não pode ser apagado. Agora, quando chega em relação ao Rambam, no Mishneh Torah, nas Alachot de Estudei a Torá, fala que são 7 nomes que são escritos que não podem ser apagados, que é Yud-Kei, Vav-Kei, que a gente falou, o nome Havaya, né? Que é o Shema Meforash, que é escrito como Adnai. E depois tem o Kel, Eloká, Eloquim, Eloquei,
Shakai e Tsevakot, que são esses os nomes que não podem ser apagados. Segundo o Rambam, não estão entre os que não pode de jeito nenhum apagar, que é aquele que apaga, mesmo seja uma só letra desses 7 nomes, eles são recebem chibatadas. Segundo o Kesef Mishnah, que é o comentário sobre o Rambam, é porque não estava na edição da Guemará, né, que o Rambam tinha, então por isso que ele não colocou como sendo um dos 7 nomes que não podem ser apagados. E tem outras versões do Rambam que consta esse nome como sendo aquele que não pode ser apagado. Parece até que o Beit Yosef, né, que é quem escreve que esse mesmo também, e o Shulchan Aruch do Rabi Yosef Karo, concorda. Pois o Shulchan Aruch ele não coloca e diz que alguns consideram o nome Ekie Sherekie como sendo um dos 7 nomes que não podem ser apagados. Precisa entender, porque o Beit Yosef não considera isso enquanto está na maioria das edições do Talmud. Em princípio, podemos dizer que o motivo está no Midrash, que diz que o nome Ekie Sherekie não está incluído na lista de nomes de Hashem, que não significa que não podem ser apagados, porque significa Aninikra Lefi Masai, como está escrito no Midrash, eu sou chamado assim como são as minhas ações. Por isso também não é chamado assim ao longo do Tanar, como está no Shemot Rabbah, que é o Midrash, no capítulo 3, que fala sobre esse nome, né, fala sobre os outros nomes, e fala que Hashem explica para que ele é chamado de acordo com essas ações. Todos os outros nomes também são ligados com ações. Por exemplo, Tsevakot é ligado com, que é ligado com exército, ligado com guerra, e Shakai, que está ligado com eu tive misericórdia com o meu mundo e falei que ia parar de dar força para o mundo de uma forma exagerada, que o mundo não ia aguentar, e o nome de Hashem está ligado com Rahamim, que é ligado com bondade, assim por diante. O Rashi explica que é o Ekie Ashereke, que eu vou estar com você, com vocês, com o povo, que eu estou mandando você para que você tenha sucesso na sua missão. Então Hashem estará junto nesse exílio e nos outros, não importa o nome. Então por isso que não é entre os nomes que não podem ser apagados. Parece que no Moreh Nevuchim, que é outro livro do Rambam, também não o considera um nome de Hashem. Ekie Asher Ekie. Moshe não quis saber o nome de Hashem. Ele já sabia o nome de Hashem. E contando o nome para o povo, não os faria acreditar nele como sendo enviado de Hashem. Que Hashem mandou Moshe por causa disso. Como está no Moreh Nevuchim, a gente tem na primeira parte, no capítulo 63, fala sobre Hashem Ekie Asher Ekie. Né? Então fala, ou que o povo já sabia esse nome, ou se não tinham ouvido falar nesse nome, nunca, o que ia fazer com que eles aceitassem a missão de Hashem, quem mandou Moshe. Né? Depois ele continua, de forma muito mais profunda, que esse nome, Ekie Asher Ekie, que eu serei assim como serei, ou vou ser assim como serei, mostra a diferença entre ser e estar, existir. Né? Ser como sendo alguma coisa, ou estar, na verdade, como sendo alguma coisa que é num certo momento. E ser, nimsá, se encontrar, como sendo alguma coisa geral. Então, o Moreh Nevuchim fala que Ekie Asher Ekie está ligado com uma existência primordial, absoluta. Né? Que fala que Eie está ligado com eu serei. Esse segundo nome, Asher Eie, está ligado que eu sou eu. É a essência. É como se estivesse
falando sobre a existência primordial, o estado constante, eterno de Hashem. Está ligando sobre o significado da existência sempre. Ele existe porque existe. A pergunta do Moshe foi para entender o significado do nome, o que quer dizer esse nome, que garantisse que Hashem vai cumprir e vai mandar ele nessa missão para salvar o povo. Mas não dá para aceitar facilmente, porque na maioria esmagadora das edições do Talmud está claro que é um dos 7 nomes que não podem ser apagados, que é totalmente o extremo de não considerar nem mesmo como sendo um dos nomes de Hashem. Na verdade, o Moreh Nevuchim fala que é um dos nomes, é claro, Hashem Ekie, Asher Ekie. Explica que está ligado com essa existência de Hashem. E na sequência vai explicar o nome Havaye, que é o nome do passado, presente e futuro de Hashem. Depois fala dos outros nomes de Hashem, e que, na verdade, esse nome Ekie, Asher Ekie é o nome mais similar ao nome Havaye, que é o nome Yud-Kei Vav-Kei, é o nome que a gente mais conhece, que a gente lê Yud-Kei Vav-Kei, mas fala Adnai, porque a gente não pode pronunciar à toa. É o nome Meforash, é o nome mais elevado de Hashem. Segundo o Rambam Maimonides, esse nome, Asher Ekie, revela a diferença da existência de Hashem em relação a outras criaturas que são criadas, que passam a existir, enquanto que Hashem sempre existiu. Não é um nome que descreve uma força, bondade, severidade, como Elohim, né, um poder ou uma ação especial de Hashem. Os nomes de Hashem, Yud-Kei Vav-Kei, que é um nome Meforash, Hashem, Adnai, Kel, Eloká, são os 7 nomes que não podem ser apagados, não descrevem a existência de Hashem, geral sempre, sim a revelação através do poder e ação específica, como o Midrash explica, Ani Nikra Lefi Maasai, eu sou chamado de acordo com a minha ação, né? Se eu estou sendo uma ação de bondade, é Kel, severidade, Elohim, que é como ele cria o mundo. Né? Dono de Adnai, forte, Elohim, bastante, Shakai e assim por diante. Quase terminando, a Kedushá está ligada com o que está separado e diferenciado. Né? Tem o que é mundano, que é o Kadosh. Como Hashem, que é Kadosh Baruch Hu. A terra de Israel, Eretz Israel, a Kedushá. Bet HaMikdash, Mikdash, de Kadosh. Também os nomes de Hashem são todos sagrados, não podem ser apagados. Mas precisa ter relação entre eles. Não tem como falar que um pensamento é sagrado, diferenciado com relação a uma pedra. Não dá para comparar uma coisa com a outra. Então, a terra de Israel é sagrada comparada com outras, porque lá os olhos de Hashem estão do começo do ano até o final do ano. Beit HaMikdash, em relação aos outros lugares, que lá foi o lugar que Hashem escolheu para ser revelado, para sua presença estar. Assim como não tem comparação entre o sagrado e o mundano. Então, dá para entender agora por que Rambam não considera como sendo uns nomes que não podem ser apagados, porque é um nome que está acima desses todos que são sagrados, mas que são comparáveis com outras realidades, ou outros nomes. Né? O nome Kel está comparado com o nome Elohim. Um é bondade, outro é severidade. Tem diferenças, são separados, são sagrados, e tem como comparar uma coisa com a outra. Agora, Asher Ekie é o nome que está acima disso tudo. No Shabat, por exemplo, fala, na página 118, Beit, Akore Halel Bechol Yom Arei Ze Mecharev Megadev. Aquele é desprezível, a pessoa que fala Halel todos os dias. A gente fala Halel hoje em 21 dias durante o ano. O Rashi explica por quê, porque tem isso, porque os Nevim, Arishonim, os primeiros profetas, decretaram falar o Halel como elogio, louvor e agradecimento a Hashem em datas especiais. E aquele que fala isso em todas as datas é como se estivesse falando um shir, né? um hino para Hashem, que é falar tudo isso como a gente fala na Tefilá. Mas, por outro lado, a gente fala no Modim todos os dias, a gente agradece a Hashem, aos Nissim Shebechol Imanu, aos milagres que estão sempre com a gente. A gente fala sobre a natureza também. A gente não faz louvor para a natureza que estão com a gente todos os dias, mesmo que são milagres. Porque o Halel
foi decretado para falar em datas especiais, diferenciadas. Como está também no Tratado de Nidá, que o balanês enomakir benissó, aquele que com quem acontece milagre, ele não reconhece o milagre, porque ele está imerso dentro do milagre. Então, aquele que está todo dia na natureza, no costume dos milagres, acontece todos os dias, não reconhece o milagre porque ele está envolvido nisso. O Halela fala justamente em dados especiais sobre um milagre revelado, que está acima da natureza, acima do costume dos milagres, que acontece todos os dias. É sabido que a criação do mundo, Yesh Me'ain, algo a partir do nada, foi um milagre muito maior que a abertura do Mar Vermelho. Hashem renova o mundo a cada instante, é um milagre revelado a cada instante. Mas não é tão revelado assim oculto, por isso que a gente não percebe o quanto que Hashem está fazendo o mundo acontecer a cada instante. Se não fosse ele falar o mundo a cada instante, cada palavra, cada coisa, é como se nada tivesse acontecido jamais e nada existiria. Um milagre é um comportamento sublime que revela a divindade abertamente. A revelação mostra um milagre acima da natureza. Quando vemos isso, nos desperta a vontade de falar louvores a Hashem, porque a gente vê, você percebe o diferenciado, o sagrado, o incomparável com outras coisas, embora seja do mesmo nível, entre aspas. Por outro lado, a nossa respiração, por exemplo, e a criação do mundo também, são constantes, né? O sol nascer todo dia, não tem nada na prática que indique que vão parar. Ninguém tem receio que mudem. Então são constantes, assim como o nome Ekie, Asher Ekie. É sempre. Eu serei como serei. Está acima. É a existência que existe, dado como certo, sem precisar se maravilhar, porque já é o certo. Já é garantido, em princípio. Como diz na Guemará, Hashem está com a gente sempre. Não importa qual situação e qual exílio. Ekie, Asher Ekie, está em Shevuot. Os nomes que não se apagam estão ligados com a luz divina, que brilha em cada um dos nomes e mostra a infinitude das divindades. Hashem pode estar mesmo no exílio com a gente, mas ele não sente o sofrimento da verdade, de verdade. É Lo Tsar, Lo de não, com Aleph, né? Que ele não está junto. Ele está junto com a gente, mas ele não sente junto com a gente. No nível de Ekie, Ekie, para entender como que ele vai estar junto com a gente no exílio do Egito e no exílio de todos os exílios, como esse que é o pior, o maior, o mais longo, o mais escuro, duplo e múltiplo de agora, só mesmo no nível de Ekie, Ekie, que ele está com a gente, mesmo o Ló com Vav, ele está junto com a gente aqui. Por isso já nos se mostrou uma sarça ardente que mostra que mesmo lá não tem nada, assim como no Holocausto, assim como no 7 de outubro, Hashem está com a gente, mesmo lá não tem nada que não tenha a presença de Hashem, mesmo que a gente consiga entender que seja uma coisa que já ficou costume e parece que não é um milagre. É sim um milagre e Hashem está com a gente e agora vamos merecer a revelação total de ver isso de uma forma clara com Mashiach já agora.